Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Elias Brenha e estou aqui mais uma vez muito feliz porque nós vamos ter uma conversa muito importante. Vamos falar aqui sobre relacionamentos abusivos. Essa é mais uma live do Ministério da Família da Associação Paulista Central e que bom que você está conosco aí, tá certo? E esse assunto é um assunto muito intrigante porque nós vamos falar sobre como identificar esses relacionamentos abusivos, como preveni-los, não é? E naturalmente, espero que você não viva esse relacionamento e não esteja vivendo esse relacionamento, mas possivelmente você talvez conheça alguém que esteja passando por esse tipo de problema no seu relacionamento, seja afetivo com seus filhos, ou em relação aos próprios filhos para com seus pais, ou em relação ao seu relacionamento conjugal, eu não sei. Mas enfim, é uma oportunidade para a gente discutir, considerar esse assunto e trazer algumas coisas importantes que podem ajudar você a se tornar muito mais feliz no seu relacionamento familiar. Então, a gente vai fazer uma coisinha agora. Olha, esse tema é importante, relacionamentos abusivos. Você acredita nisso? Então compartilhe essa live, tá certo? Você já sabe como fazer. Tem ali aquele ícone embaixo do canal aí, compartilhar. Então mande aí para 5, 10 pessoas amigas. Se você não conseguir mandar agora, mande depois, mas não perca a oportunidade de você participar da live e também compartilhá-la com outras pessoas, para que outros relacionamentos sejam abençoados também através do conteúdo dessa live, tá certo? Muito bem, como a gente sempre faz, antes de eu apresentar aqui a pessoa que eu convidei especialmente para compartilhar com a gente tanto conhecimento, eu quero convidar você então para uma oração, para que Deus realmente nos abençoe na discussão do tema que vamos ter a partir desse momento. Então, ore comigo. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de podermos falar desse tema tão importante e que ele nos ajude a entendermos melhor o nosso papel como cônjuge, como pai, como mãe, como filho, como filha. Enfim, Pai, que a gente entenda o Teu propósito para a nossa vida. Afinal de contas, o Senhor nos criou para sermos felizes e para vivermos um relacionamento de amor, um relacionamento de compreensão, um relacionamento de cumplicidade. E que o Senhor nos ajude a entendermos qual é o Teu plano de maneira especial para a nossa vida. Então, abençoa-nos na conversa que teremos a partir de agora. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Eu sempre tenho aqui uma pessoa muito especial para a gente compartilhar esses assuntos importantes. E hoje eu estou aqui com a minha amiga, a psicóloga Luciana Balco. Tudo bem, Luciana? Tudo bem, pastor Brenha. Prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz por ter aqui a Luciana. A Luciana, eu tenho o privilégio de tê-la aí sempre em bons programas, não é? Quando eu estava ali no NASP, fizemos lives muito boas, não é? Ela me acompanha sempre nos nossos cursos para noivos, inclusive logo mais estará com a gente, orientando os casais que estão se preparando para o casamento. E agora, Luciana, nós não vamos falar para casais, vamos falar para famílias, não é? Ou seja, esse assunto de relacionamentos abusivos é uma coisa muito, muito séria e muito complicada, né? Antes de você dizer alguma coisa, apenas apresentando a Luciana, né? Ela é presidente da Associação dos Psicólogos em Missão, um projeto muito especial. Ela é especialista em tratamento de traumas psicológicos, é uma psicóloga clínica também, e tem aí a sua agenda quase que tomada por completo, e como é difícil conseguir esse tempinho aqui para que a Luciana esteja com a gente. Então, Luciana, é um prazer muito grande estar com você. Muito obrigado, viu, por você ter aceito o convite. Estar aqui com vocês. E você está preparada para a gente começar? Opa, vamos lá. É um assunto que com certeza mexe com a gente, né? Dá pano para manga, né? Olha, eu tenho 5 perguntas, tá? Nossa live hoje vai girar em torno de 5 perguntas. E eu quero que você fique muito atento a essas perguntas, porque elas vão incorporar aí muitas coisas interessantes. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Luciana, é a seguinte: quais os principais sinais de que você está vivendo num relacionamento romântico abusivo? Bom, vamos lá. Os principais sinais têm a ver com chantagem, controle, manipulação, mentiras
ou ciúme excessivo e possessividade. São formas de essa toxicidade da personalidade, do temperamento de uma pessoa se apresentar em relação ao seu parceiro. Então, algumas coisas dessa área pode estar acontecendo. Então, assim, sinais. Se eu sinto muito medo do meu cônjuge, se eu sinto muita culpa, se eu tenho uma autoestima rebaixada pelo excesso de críticas, pelas palavras sempre torpes, ou mesmo que às vezes venha um elogio, venha uma crítica velada, disfarçada, meio que desvalidando o tempo todo aquilo que sou, aquilo que penso, aquilo que sinto, aquilo que quero. Então, assim, uma boa evidência de que eu estou vivendo um relacionamento romântico abusivo é a perda da minha liberdade, de certa forma, né? Eu já não posso ser eu, né? E isso é muito danoso para a saúde mental e física também, porque se não tenho boa saúde mental, vai impactar minha saúde física. A irmã Ellen White já dizia que de cada 10 doenças físicas, 9 delas têm origem na mente. Se eu não estou dando conta de lidar mentalmente com as questões difíceis da vida, eu posso adoecer fisicamente. Então, esse é um assunto de saúde pública. Saúde mental, né? Física e mental, né? Você tocou em 3 mais pontos aí, mas que me chamou bastante a atenção. Esses sinais, não é? Porque, naturalmente, é interessante, você encontra com as pessoas e como é que está o relacionamento? Está ótimo, está tudo bem e tal, mas dentro das 4 paredes ali, dentro do convívio mais íntimo ali da família, é que as coisas realmente acontecem, né? No público, às vezes, está tudo, parece que está tudo bem, não é? Mas quando você entra um pouquinho mais naquilo que é realmente a intimidade do casal ou da família, é ali que as coisas realmente acontecem. Então, você tocou em um ponto importante, chantagem, não é? Como que esse tipo de chantagem, como que eu posso perceber se eu estou sendo chantageado ou não no meu relacionamento? Então, a chantagem emocional, ela tem por finalidade controlar o comportamento do outro. Então, assim, existem vários tipos de chantagem. Por exemplo, se você não fizer o que eu quero, não se comportar direitinho como eu quero que você comporte, a gente não vai em tal lugar, a gente não vai naquele evento de família, a gente não vai sair com os amigos, ou eu vou limitar, de repente, o seu cartão de crédito, as suas finanças, ou se é a mulher em relação ao homem, que acontece muito também, né? Eu o privo de alguma coisa importante, eu o afasto de pessoas, eu crio cenas, né? Então, por exemplo, uma situação que eu já atendi assim, a pessoa não fez o que o cônjuge queria, não seguiu todas as instruções e ele foi lá dar um escândalo no trabalho da pessoa, né? Fazer ela passar vergonha. Então, isso é uma maneira de controlar, tipo, me obedeça, faça o que eu quero, porque senão vai ter consequências, você vai ter... enfim, vai passar por situações difíceis que eu vou criar para você. Isso é uma coisa. A outra, por exemplo, já atendi mulher que, na frente dos filhos, porque o marido estava limitando o cartão de crédito, ela gastava compulsivamente, ela tinha um transtorno de personalidade, tem, né? Porque a gente não deixa de ter, uma vez que tem um transtorno de personalidade, a gente vai continuar tendo, borderline, e ela era muito... assim, vivia no limite das emoções dela e muito manipuladora, e ela tomou remédios, vários comprimidos na frente dos filhos, dizendo assim, olha o que seu pai me obriga a fazer, eu vou tirar minha vida porque o seu pai está sendo ruim comigo, não quer me dar as coisas, não quer fazer. Isso é chantagem emocional, isso é manipulação e isso adoece a família completamente. E alguns usam os filhos contra o próprio cônjuge, nessa né? situação, ficou né? bem evidente. Bem né? evidente isso, né? Isso. Então, uma coisa importante é que também a chantagem pode ter a ver com o relacionamento com as outras pessoas, né? Com os filhos, eu vou privá-los de alguma coisa ou eu vou maltratá-los como punição porque você não está me obedecendo ou não está fazendo o que eu quero, ou vou maltratar outras pessoas queridas, às vezes amigos, ou enfim,
outros familiares. Então, existem vários tipos de chantagem emocional e manipulação. E você falou também uma questão importante aí, a questão do ciúme, né? O ciúme também é um indício muito forte de uma questão assim abusiva no relacionamento, sim ou não? Sim. O ciúme, a possessividade, tem a ver com alguém que é muito inseguro no relacionamento. E uma pessoa que tem muita insegurança, tem um ego muito frágil e inseguro, ele vai tender ao controle. É uma forma dele se garantir naquele relacionamento, tentando controlar tudo. É o que ele pensa e acredite, ou ela, né? E aqui, quando eu falo ele ou ela, isso é para ambos os gêneros, é tão comum para um quanto para outro, né? Então tem muito controle, aquela pessoa parece que quer aquela pessoa só para ela, e ela vai afastando amigos, ela vai afastando os familiares, e às vezes até impede ou dificulta que o cônjuge trabalhe fora, ou de repente está manipulando o lugar que a pessoa vai trabalhar porque ela se sente mais segura naquele ambiente porque tem menos homem ou menos mulher ou qualquer coisa do tipo, mas tudo também tem a ver com esse controle, que eu quero a pessoa só para mim porque eu sou muito insegura. E aí eu estou privando esse ser humano da liberdade de ir e vir, de ser quem é. Então tem muito controle sobre telefone celular, toda hora checando, vigiando. Já vi situação assim de que um determinado rapaz curtiu uma foto de um TCC de faculdade, onde o grupo dele se apresentou e tinham lá 3, 4 rapazes e uma moça no grupo. E aquilo virou uma briga homérica. Por que você curtiu aquela foto que tinha aquela fulana, né? Tipo, era uma colega, né? Então, assim, não é nada... não tem nada de errado no comportamento dele, era o grupo dele. Mas aquilo virou uma briga homérica e aí é muito abusivo isso, sempre com muita acusação, com muita suspeita, é muito difícil lidar com isso. Quer dizer, esse tipo de chantagem, de ciúme, ele pode gerar realmente essa questão de palavras que realmente destroem emocionalmente as pessoas, não é isso? Porque daí para os xingamentos, a depreciação do outro é um pulinho muito rápido, entendeu? Porque você não é confiável, e aí eu não vou dizer todos os palavrões e palavras que vêm junto com isso, que a pessoa geralmente ela perde a compostura nessa atitude de muito ciúme e possessividade, e aí ela começa a ser muito abusiva, né, com a linguagem, né, e humilhar o outro e controlar, e isso é sufocante para o outro. É insustentável, né? Um relacionamento a longo prazo assim, precisa ser tratado. Precisa ser tratado. Então, olha, presta atenção, você já está recebendo algumas dicas muito importantes em relação a esse processo de sinais, né? Ou seja, a gente sempre fala nos cursos para noivos, né, Luciana, que é muito importante, por isso a gente leva sempre um conteúdo dessa natureza para os que estão ali num processo de formação e tal, porque às vezes a pessoa já percebe, ou melhor, ela não quer perceber, não é? Mas ela já vive esse tipo de situação num relacionamento que nem ainda se concretizou, né? Ou seja, está numa fase de desenvolvimento, depois a pessoa vê tudo isso, não, quando casar isso vai mudar, não é? Quando não, isso não é bem assim, confunde o ciúme com cuidado excessivo, possessão não, isso é amor e tudo mais. E as pessoas acham que tapam o sol com a peneira, não é isso? E eu imagino assim, eu tenho falado às vezes com algumas pessoas que a causa muitas vezes de nós, pais, casais, estamos vivendo relacionamentos assim abusivos ou sofrendo, né, um abuso emocional num relacionamento, tem a ver muito com a nossa própria inconsequência, né? Porque a gente já viu isso, às vezes, lá no começo e achou que aquilo era, não, isso daí vai passar, né? Vai amadurecer, vamos superar. Vai superar. Tem que ter muito cuidado, né, Luciana? Muito cuidado, porque a tendência é piorar. Nunca melhora, né? Infelizmente, a tendência é piorar. Agora, você tocou num ponto ali importante, eu queria puxar essa conversa contigo. Quando você falou de transtornos, né, de personalidade aí,
transtornos que estão associados aí a esses relacionamentos abusivos. Quais são eles? Então, os principais transtornos associados aos comportamentos e relacionamentos abusivos é quando o abusador ele tem um transtorno de personalidade narcisista, que ele vai ser um abusador assim nato, né? Porque ele é o que ele sabe fazer. Ele não vê o outro humano, o outro ser humano como um ser humano. É quase como se fosse um objeto do prazer e bem-estar dele, para que ele sinta satisfação, projeção, tenha recursos financeiros, alguma coisa aquela pessoa está oferecendo para ele. Então, assim, ele não tem empatia com os sentimentos, com o querer da outra pessoa, é tudo sobre ele, né? O narcisista, ele é egocentrado, é tudo sobre ele. E é muito, muito complicado conviver com uma pessoa assim. E dependendo do grau do narcisismo, porque isso também tem graus, às vezes é impossível a cura, mesmo. Até porque o narcisista, ele não reconhece que tem o transtorno. Todo mundo está errado, menos ele. Então, assim, é muito difícil ele ter essa consciência. Por isso ele não busca ajuda. E se não busca ajuda, não trata. E se não trata, não tem cura. Então, é uma rede, né, que essa pessoa está, assim, de certa forma, engedrada nisso. E alguns têm consciência do seu transtorno. Com o tempo, eles até percebem que eles fazem isso e se satisfazem fazendo isso. Dá prazer para eles controlar, manipular, saber que mandam, que todo mundo faz o que eles querem. E outros casos, a pessoa, dependendo do grau, ela pode não estar muito consciente de que ela está fazendo isso. Por quê? Porque provavelmente ela vem de uma família abusiva. Então aquilo é a realidade que ela conhece. É algo que ela aprendeu no seio da família, ela não conhece nada diferente. É comportamento aprendido. Então, assim, peraí, mas isso é abusivo? Como assim? Eu sempre vivi isso. Essa é a minha zona de conforto, né? Então, cada caso é um caso, mas tem aqueles que sabem que estão fazendo. Antes de você entrar no próximo transtorno aí, vamos trabalhar um pouquinho essa questão mais do narcisista, né? Vamos imaginar assim, entrei num relacionamento, me casei, então, como que eu posso ficar meio que atento? Quais são esses sinais? Para saber, de repente, a minha esposa, o meu esposo, ele ou ela é uma narcisista. Me diga aí. Então, a gente precisa primeiro esclarecer que, assim, o narcisista, via de regra, para a sociedade, ele não se apresenta como narcisista, via de regra. Sim. São as pessoas mais íntimas, em geral, que vão conhecer esse lado dele. Socialmente, eles podem ser carismáticos, cativantes, extremamente educados, bem-sucedidos, inteligentes, e são pessoas que ficam assim meio que acima de qualquer suspeita. Se uma mulher ou um marido chega e fala, olha, porque eu estou sofrendo abuso com essa pessoa, muitos falariam, não é possível, não dessa pessoa, né? É tão gentil, é tão educado. É por isso que eu te fiz essa pergunta. Então, assim, é muito difícil, num primeiro momento, você identificar isso. Então, assim, o narcisista, primeiro, ele tem esse comportamento socialmente muito interessante. Correto. Muito carismático e muito atraente, muito charmoso, muito cativante. Ou charmosa. Tudo que eu disser aqui é para ele ou para ela. Sim. Por favor, eu quero que fique claro isso, né? Mas aí o que acontece? Eles, quando se relacionam com uma pessoa de forma mais íntima, eles usam aquela pessoa para um suprimento emocional ou de outros interesses que eles tenham. Então, por que aquela pessoa pode ser interessante para mim? O que ela tem para me oferecer? É status social? É dinheiro? É uma pessoa que cuida muito de mim, que faz tudo por mim, e isso alimenta meu ego, enfim. Então, assim, o que a gente precisa é ficar atento. Essa pessoa tem um comportamento social e outro comportamento comigo é diferente? Nós temos uma bússola interna que a gente chama de intuição ou sexto sentido,
tem algo dentro da gente que faz a gente se sentir desconfortável com essas pessoas. Só que é muito confuso, porque na fase inicial da conquista, o narcisista ele faz o love bombing, que é um termo que a psicologia já assumiu. O love bombing assim, é uma enxurrada de amor, de afeto, de manda flores, manda bombom, faz declarações e enchem essas pessoas assim cercam de atenção e de tudo que essa pessoa quer. Inclusive, eles estudam a personalidade. Eu tenho vários pacientes envolvidos, que já se envolveram, alguns já saíram desses relacionamentos. Então, assim, eles estudam a personalidade, as necessidades da vítima, e aqui nós vamos chamar de vítima porque são vítimas. E aí eles falam assim, nossa, essa aqui é carente nisso, ela precisa disso, ou aquele rapaz, né, a mãe dele ou a família faltou, não sei o quê, e eles vão exatamente falar aquilo que você precisa ouvir, fazer aquilo que faria você sentir nas nuvens. Então, é a fase do love bombing. Só que depois que passa isso, aí a máscara cai e vem toda essa realidade. Então, desconfie de excessos, né? Ninguém é tão perfeito assim. Então, se aparece, porque muitos falam, nossa, mas ele era tão perfeito, ela era tão perfeita. Aí, quando começa o ciclo do abuso, a pessoa fica lembrando de quem era a pessoa, fala, mas ele não era assim. Então, eu que sou errada mesmo, eu que estou fazendo isso. Quando ele diz ou ela diz que o problema sou eu e me culpa, devo ser eu, porque olha como ele era ou ela era, entendeu? É muito confuso. É uma trama mental, assim, é um jogo mental muito, muito sutil, mas também, assim, cruel. Eu fiz essa pergunta para você exatamente para você especificar bem esse processo, porque eu tenho visto aí alguns relacionamentos narcisistas bem complicados, né? Então, esse ponto que você levantou agora é exatamente o que a maioria das pessoas dizem ao referirem-se a um relacionamento que elas percebem que está uma crise terrível, mas não era assim, não é? Uhum. Mas antes era isso e fazia aquilo, e falava isso e falava aquilo, e hoje não faz mais, agora a coisa é assim, agora eu virei um capacho, então, ou seja, um saco de pancadas e tudo mais. Então, é muito importante isso, né? Agora eu te pergunto, o narcisismo tem cura? Você me disse assim, quase impossível, mas existe possibilidade de uma pessoa que ela, ok, eu reconheço que eu tenho esse transtorno de personalidade, eu quero me tratar, eu quero me curar, existe essa possibilidade? Existe se a pessoa de fato conseguir reconhecer e dar espaço. O mais difícil é porque assim parece que eles são cegos para enxergar o que eles fazem. Eles realmente acreditam que estão acima do bem e do mal, que eles são mais importantes que os outros, mais relevantes, mais especiais, mais tudo, né? Então, assim, isso dificulta muito o processo. O que às vezes acontece é assim, a pessoa, ela começa a sofrer o que a gente orienta na psicoterapia, em alguns casos, o tough love. O que é o tough love? Amor duro. Então, a pessoa, você saca que ela está te manipulando, que ela faz o gaslighting, né? Que o gaslighting é esse jogo de confusão mental, de fazer a pessoa não ter mais certeza sobre o que ela é, o que ela fala, o que ela faz e tudo. E aí você tá esperto com isso e falar, comigo não, eu estou percebendo o teu jogo. Eu sei muito bem de mim, eu sei que isso daqui eu não fiz, não é sobre mim, é sobre você ou qualquer outra pessoa, eu não vou aceitar isso. E aí é onde começa a colocar limites, que é o tough love. É dizer não quando precisa dizer não, e insistir no não e aguentar toda a fúria narcísica quando o não vai ser dito para eles, né? Isso às vezes pode ter consequências mais drásticas dependendo do nível dentro do, digamos assim, do espectro, né? Desde do narcisismo mais leve até um mais acentuado, né? Mas pode, quando a pessoa ela começa a receber esse tough love de todo mundo, da família, dos amigos, do cônjuge, da namorada, e aí ele começa a fazer, opa, tem alguma coisa errada, eu tô perdendo as pessoas, eu estou perdendo todo mundo. E de repente, quando não é o caso de um narcisista consciente, cruel,
né? Que é uma coisa meio inconsciente, ele viveu aquilo de alguma forma na família e ele só está reproduzindo, ele não está muito consciente disso, então ele pode, nesse momento, despertar, falar, peraí, tem alguma coisa errada comigo. E aí ele pode buscar ajuda e dentro do processo terapêutico ele pode sim se curar. Mas são raríssimos os casos, porque a dificuldade de tomar consciência e enxergar é muito difícil mesmo, assim. É a minoria, entendeu? Então... Que triste, não é? É. Mas isso daí, deixa eu fazer uma pergunta, assim, vou imaginar que eu não sei nem a resposta, mas seja totalmente neófito naquilo que eu perguntar, mas como curiosidade, pode ser que alguém aí seja com isso. Esse defeito vem de fábrica ou ele é adquirido no processo da vida? Essa é uma pergunta curiosa, né? Porque eu ia falar de um outro transtorno que é a psicopatia, né? Uhum. Então, o psicopata, ele tem algumas diferenças aí com o narcisista, mas ele também tem um ego estruturado na perversidade. Tanto o narcisista, o sociopata, o psicopata, eles têm o ego estruturado na perversidade. O psicopata, os estudos têm mostrado que eles não têm sentimentos. O narcisista ele pode ter alguns sentimentos, o sociopata também. Mas o psicopata já não tem. E aí a pergunta, mas como assim, né? Então, o transtorno de personalidade borderline, que é um dos outros aí que eu ia comentar, que são pessoas que podem ser muito tóxicas e abusivas, é a pessoa que sente 100%, é pura emoção. Quando sente raiva, é raiva demais, e aí faz atos absurdos, podem se tornar violentos ou praticar violência, se cortar, tentar suicídio como forma de manipulação para as outras pessoas. Né? É a pessoa que sente 100%. O psicopata é 100% razão, zero emoção. O sistema límbico, a parte que conduz e gerencia as emoções não funciona. É como se tivesse tudo travado. Então, a pergunta é assim, o que a gente sabe é que parece que tem uma tendência hereditária, que é alguma coisa que já vem, e que o entorno, o meio onde essa pessoa foi criada, também pode favorecer. Aquilo. Por exemplo, vamos imaginar coisas bem cruéis, né? Ter sido filho ou filha de uma pessoa muito abusiva, psicológica e emocional. É uma forma de não sentir. Eu preciso me proteger tanto daquilo que eu passo, que eu posso bloquear tudo isso. Também pode ser assim, pessoas que passaram por abusos sexuais prolongados, psicológicos, emocionais ou físicos, muita violência, às vezes eles vão assim realmente se esfriando para evitar a dor que aquilo tudo causa. Mas parece que tem que ter uma tendência hereditária. Ninguém sabe ao certo, assim, de tudo que se fala e tem estudado, não tem uma resposta tão clara, mas parece que tem uma genética envolvida, como um câncer, né? O câncer, ele geralmente tem uma tendência genética envolvida, né? Por exemplo, se uma pessoa da sua família teve um tipo de câncer e o médico vai fazer a sua anamnese, ele vai considerar que tem essa possibilidade na família. Mas isso não quer dizer que você vai desenvolver o câncer porque alguém, o seu pai, sua mãe, alguém, os avós tiveram. O ambiente também, a forma como você vive, como você se cuida, o que você faz, pode eclodir isso, fazer isso acontecer ou não, né? Sim. Enfim, tem vários fatores. E para os transtornos de personalidade e transtornos mentais, é mais ou menos assim. Tem uma parte de tendência genética hereditária e tem um ambiente, como essa pessoa cresceu. Bem, a gente falou então um pouquinho aí sobre a questão do narcisista, né? Borderline. Então, o borderline ele é o oposto do psicopata. É 100% emoção. Só que a pessoa que vive sempre no limite, a palavra border quer dizer limites, fronteiras, né? Então ele está no limite das emoções de uma forma tão acentuada. Quando ele fica triste demais da conta. Quando fica com raiva, é demais. Quando ele ama, é intenso, é uma coisa obcecada, é uma coisa compulsiva. Tudo é muito intenso. E não é fácil viver com uma pessoa que está no limite das suas emoções o tempo inteiro, né? Mas o que acontece? O borderline, ele tem
geralmente traumas relacionados a abandono ou rejeição. Então, o maior medo da pessoa que tem o transtorno borderline é ser abandonado ou rejeitado. Por isso, eles podem se tornar possessivos e ciumentos de uma forma tão exacerbada que eles se tornam completamente tóxicos. Assim, é de perseguir o parceiro, é de fazer cena por qualquer coisa, é de constranger, é de ameaçar se matar porque acha que alguma coisa está acontecendo, né? Então, pode ser muito tóxico, muito abusivo viver com pessoas assim. Mas eles têm uma ferida emocional de rejeição ou de abandono e eles têm muito medo disso. Agora, é interessante, nos nossos dias, né, esse assunto ele é bem mais compreendido, né, muito mais aberto do que em épocas passadas, né? Eu imagino que muitos casais aí que viveram, famílias que se formaram lá, não é, nos idos do século passado, década de 60, 50, 40, 70, não se falava tanto sobre isso, né? Até não se estudava muito essa questão do comportamento humano, desses transtornos e tudo mais. Mas hoje é muito claro, né? Hoje é muito claro. Então, um relacionamento que ele trabalha nos seus limites, não é? Quer dizer, não há um equilíbrio, né, das emoções, das possibilidades, do diálogo e tantas coisas mais. Quer dizer, você percebe isso desde o começo, né? Você vê namorados assim que você já percebe a possessão, você já percebe E é incrível que alguns não conseguem enxergar isso, né? Seja nos extremos da ira, da raiva, do ciúme, do amor, não é? Isso e tudo é mais. muito comum. Não é? Então, a gente tem que fugir desse tipo de relacionamento, quer dizer, os pais têm que estar atentos aí aos relacionamentos dos filhos também, porque às vezes os pais não querem enxergar ou faz de conta que não vê, entende? Está vendo os filhos passarem por esse tipo de relacionamento, mas às vezes por questões, né, às vezes estéticas, financeiras, não é, e até sociais, apoiam determinados relacionamentos e não sabem o que estão construindo na vida dos filhos depois, né? E eu queria puxar uma coisa aqui interessante, porque a gente está falando aqui mais de relacionamentos assim entre homem e mulher e tal, mas pode acontecer também, né, de pais exercerem relacionamentos abusivos com os seus filhos, não tem? Até porque esses transtornos, pais também têm. Exatamente. Não é só o cônjuge, o noivo, o namorado, a namorada, né? Sim. Isso é um transtorno de personalidade dos seres humanos. Então, pais podem... eu trato vários casos de vítimas de mães ou pai narcisista. E que tristeza que é as sequelas psíquicas, emocionais e até físicas que ficam nessas pessoas. Como que é o processo desses pais em relação aos seus filhos? O processo é parecido, é muito controle, manipulação, né? E assim, o filho não tem direito de ser ele mesmo, ele não tem direito de expressar a sua individualidade. E aqui eu quero deixar uma deixa, tem um capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade, acho que é o capítulo 45, se não me engano, que chama Individualidade. E Ellen White fala que isso é um dom de Deus, que todo mundo ganhou essa individualidade, precisa cuidar disso. Ninguém pode tirar, nem os pais podem tirar ou machucar, ferir a individualidade dos filhos, nem os cônjuges e tal, né? Então essa é uma informação importante, é um dom de Deus. E quando os pais acham que tem que controlar, pensar pelos filhos, escolher pelos filhos, mandar o tempo todo, tem que ser tudo do jeito deles. E eles não deixam com que essas crianças ou adolescentes ou mesmo filhos adultos desenvolvam o seu querer, o seu pensar, né? A irmã Ellen White fala que cada ser humano tem o seu próprio gosto e as suas disposições. Mas para o pai e para a mãe abusivo, ou narcisista, ou sociopata, ou psicopata, não existe o outro. Existe o que eu penso, o que eu quero, o que eu acho bom para mim. E é só o que eu acho bom que vai ser a régua para todos. E isso é incabível, isso mata, despersonaliza a outra pessoa, né? Tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta do verde, mas o narcisista, o abusivo, ele vai falar, você é obrigado a gostar do que eu gosto, a pensar como eu penso.
E assim, isso às vezes é tão velado, eu tenho atendido muitos casos assim, a insegurança que causa nesses filhos é tão grande e, olha só, essas pessoas, elas geralmente sentem um vazio interno tão grande porque elas não sabem quem elas são. Elas vão crescendo e aquele pai, aquela mãe é que pensa, que decide, que escolhe, e eles têm que reverenciar e aí faz a culpa. Porque eu sou sua mãe, é porque eu sou seu pai, porque eu te dou tudo, porque eu faço, porque eu aconteço. Ou então é assim, pior ainda, né? Quando usa a religião para culpar o outro. Honra teu pai e tua mãe. Você não está me honrando, porque eu mandei fazer assim, porque eu estou te dizendo que é para fazer assado. Então, assim, é muito perigoso. E o que acontece? Essas pessoas, elas se sentem tão despersonalizadas e vazias que elas são sérias candidatas a desenvolver dependência emocional. Então, quando passa uma pessoa na vida delas que dá um pouco de afeto, atenção e valorizam, elas se agarram àquilo e olha, é muito difícil. E o dependente emocional ele pode ser muito tóxico também, porque ele sobrecarrega o outro. Então, quer dizer, é uma cadeia, né? É uma cadeia. É uma cadeia. Agora, dentro desse processo, né, de filhos que estão sendo abusados emocionalmente pelos seus pais, você tocou num ponto aí importante, né, que é essa individualidade, né? Uhum. Individualidade. A individualidade é algo que Deus coloca dentro de nós, né? Então, eu tenho que respeitar a individualidade do meu filho, né? Eu tenho que respeitar como pai. Há coisas que são únicas dele e eu preciso entender. Agora, o que a gente às vezes não compreende é esse conceito, né, de individualidade versus independência, né? Quando a gente entra num relacionamento, seja de... É o que eu penso, me ajuda e me corrija se eu estiver errado, né? Num relacionamento de filho para pai, eu sou independente, eu tenho a minha individualidade, mas eu não sou independente. Então, há um limite, né? O pai, ele quer sempre nortear os filhos, quer orientar e tal, mas ele tem que ter um espaço ali para deixar o filho também tomar as suas próprias decisões. Estou certo ou estou errado? Tem que ter esse equilíbrio. Os pais orientam, mostram o caminho, e às vezes eles orientam e mostram o caminho de maneira muito distorcida também, né? Porque se eles estão adoecidos, por exemplo, vou confessar aqui, se eu tivesse seguido a orientação dos meus pais, eu não estaria na igreja adventista, muito menos seria uma psicóloga, muito menos seria cristã, qualquer coisa do tipo. Eu não tive nenhuma orientação e incentivo nesse caminho. Então, assim, alto lá, vamos tomar cuidado, né? Se são pais, assim, que têm bom senso, que são saudáveis, essa orientação, essa condução, ela é benéfica, ela é muito boa. Mas, de novo, quando o filho ele adolesce, ele vai saindo dessa fase adolescente para a fase adulta, os pais têm que entregar o bastão do controle da vida deles na mão deles. Filho, tá chegando o seu momento, é uma corrida. Quando era criancinha, a gente tinha que pensar por eles, fazer escolhas por eles, porque eles não sabiam, né? A gente dá um espaço para que eles manifestem os gostos, as personalidades deles, mas tem instruções e regras que a casa precisa seguir e tem toda uma orientação. Quando chega na adolescência, a gente abre um pouco mais isso. É um processo, é gradativo. Ele entra num processo de busca de identidade. Quem sou eu? Até aqui eu fui guiado. Agora me pedem para ser um adulto e ir para o mundo. O que eu acredito? O que eu penso? O mundo está me apresentando todas essas opções. E hoje, com rede social, mídia, eles têm tantas informações que eles não dão nem conta. A minha família me ensinou isso. E agora eu vou descobrir quem eu sou, o que eu acredito, o que eu quero. E é uma fase muito difícil, né? Mas eles ainda, os adolescentes, eles não têm o cérebro totalmente formado. O cérebro ele vai terminar o seu amadurecimento, segundo as neurociências, lá por 23 a 25 anos. Então, eles são muito impulsivos, eles agem muito pelo emocional, eles precisam ser conduzidos. Mas, assim, existe uma diferença da orientação, de olhar nos olhos e falar, meu filho, minha filha, eu acho que isso daqui é um bom caminho para você por causa disso, disso, disso. Olha, as consequências disso pode ser isso, isso, isso. E ter aquela conversa e tal. Mas, geralmente, os pais democráticos, eles vão falar assim, a escolha é sempre sua, mas as consequências também. Né? Então, assim, você já tem que ir trabalhando essa autonomia e essa independência
para que eles vão testando com pequenos erros, né, para que não chegue lá na vida adulta, nunca teve, sempre foi controlado, aí chega lá, faz grandes besteiras porque não conseguiu ter essa régua, né, do que é certo e do que é errado. Agora, uma coisa interessante, por exemplo, quando você é adulto, você tem uma percepção melhor em relação, por exemplo, você lê, você ouve, você, enfim, estuda, de repente você percebe que você está entrando num relacionamento tóxico, e aí você, de repente, você evita, você sai desse relacionamento, coisas do tipo. Agora, criança que está passando por um processo abusivo, qual o nível de consciência que ela tem? E como que ela pode reagir? Porque aqui a gente está falando de algo importantíssimo, seríssimo, né? Por exemplo, vamos imaginar que eu sou uma criança, um adolescente, aí, um juvenil de 7, 8, 9, 10 anos, e eu vou crescendo nesse tipo de relacionamento, os meus pais vão me tornando realmente um servo, um capachozinho ali, ou seja, eu só faço o que eles querem, eu, enfim, sou um fantochezinho na mão deles e tal. Eles tiram a minha individualidade, tiram a minha própria personalidade. Mas quando é que eu consigo desabrochar para isso, assim, o que está acontecendo, né? Como que uma criança, um adolescente juvenil pode perceber isso? É difícil para uma criança perceber isso, e isso que é a parte mais difícil, né? Quando eu trato jovens, adolescentes e adultos que tiveram pais assim, eles foram internalizando e criando crenças de que, porque assim, o jogo de culpa é enorme, então tudo que a pessoa faz, a criança faz, ela é culpada, ela é errada, tudo, enfim, ela cresce acreditando que ela é um erro, que ela é incapaz, que ela depende daqueles pais, que ela é burra. Quer dizer, os pais não têm noção do que eles estão causando na vida emocional de uma criança. Porque, veja bem, se eu sou um adulto e percebo um relacionamento abusivo, então eu saio fora, vou buscar uma ajuda psicológica, vou ali, enfim, o estrago é menor, eu me recomponho e tal, mas uma criança não. Quando que ela tem sozinha dizer, mãe, peraí, pai, você está num relacionamento abusivo comigo, eu preciso me tratar, não é bem assim. Ela não tem esse poder de decisão. O que geralmente começa a acontecer são sintomas. O que são sintomas psicológicos? Eu vou explicar fazendo uma metáfora. O que são sintomas físicos? Por exemplo, febre e dor. São 2 sintomas físicos. Sim. Quando há uma infecção, uma inflamação, algo de errado com algum órgão meu dentro de mim, eu vou fazer febre e dor. É desconfortável, muito desconfortável sentir isso, mas é o único jeito que o teu corpo, o teu organismo tem de te avisar que tem algo muito sério acontecendo lá dentro e que se você não tratar aquilo, você pode desenvolver até uma infecção generalizada, passar para vários órgãos e vir a óbito. Então, você, por sentir febre e dor, você vai buscar a causa, você vai tentar entender o que é, vai tratar Sim. com a medicação, os sintomas de febre com antitérmicos e dor, com analgésicos e antibiótico, anti-inflamatório para infecção. Na psicologia, é assim, a gente considera que o abuso faz feridas emocionais importantes. E aí começa a fazer sintomas, depressão, ansiedade, dentre vários outros. Eu estou falando dos mais comuns e conhecidos, mas um monte, toque, transtorno obsessivo-compulsivo, criança que se morde, que rói a unha, que está ansioso, comportamentos muito disruptivos na escola, é um sintoma, é uma forma de comunicar que algo está errado, né? E tantas outras coisas, né? Vícios, já muito pequenos, 8, 9, 10 anos. Pode interferir na sexualidade da criança? Sim, completamente, completamente. Se eu tenho casos, né, já tratei e trato, por exemplo, se era uma mãe narcisista, abusiva, controladora, imperativa, que manda, que controla, eu lembro de um rapaz que ele é homossexual, e ele falou assim para mim, o macho alfa lá em casa sempre foi minha mãe. Então, assim, ele pegou a aversão da figura feminina, porque aquilo era tão aversivo para ele que ele falou, não quero ter mulher nunca na minha vida. Então, sim, pode alterar a sexualidade. Alterar a sexualidade. Eu não estou falando que é só isso, não é só sobre isso, mas é uma possibilidade, né, e outras coisas, tá? Tem homens que se tornam misóginos, né, totalmente abusivos com mulheres, porque inconscientemente eles estão se vingando daquela mãe tão abusiva. Então, eles maltratam.
e fazem mal para as outras mulheres, e inconscientemente eles estão tentando... Eu disse para você, né, que o assunto hoje era pesado, né, tenso, né, mas a gente tem que falar sobre isso, porque a gente vê aí tantos relacionamentos tóxicos, né, tantas crises nas famílias, tantas coisas aí, e muitas vezes a causa está aí nesse processo mesmo, né, e a maioria, quase que a sua totalidade, está ligado realmente a relacionamentos abusivos, de um jeito ou do outro, né? Deixa eu só complementar uma coisa que eu esqueci. Eu falei de sintomas psicológicos, crianças e adolescentes começam a apresentar aí automutilação e entre outras coisas, mas tem sintomas físicos. Então, quando a criança está adoecendo recorrentemente, a infecção disso, a infecção daquilo, está sempre doentinho, está sempre... tem alguma coisa acontecendo. Lembra que a questão da psicossomática, quando a minha mente não está dando conta de lidar com aquilo que é emocional e mental, que é tão pesado, o corpo vai falar. Quando a boquinha não fala, o corpo vai se expressar através de doenças. Então, às vezes também pode se expressar por doenças que ninguém descobre a origem, a causa, e às vezes coisas gravíssimas, como, por exemplo, hoje muito comum, assim, cada vez mais comum, essas crises de infecção intestinal, síndrome de Crohn, algumas coisas desse tipo, né? Porque é tanto cortisol e adrenalina que aquele corpo produz que vai adoecendo os órgãos. Então, também pode ter sintomas físicos. Nossa, Luciana, quanta coisa, hein? É muito sério isso. A gente precisa falar mais sobre esses temas, porque sabe que eu estou dizendo isso? E aqui a gente está numa conversa bem tranquila, né? E as pessoas que estão em casa aí sabem disso, né? A gente aqui conversa, a gente tenta esclarecer algumas coisas. Esse é o propósito dessas lives, né? É trazer esclarecimento para as famílias. Por quê? Porque a gente tem, às vezes, a falsa ideia de que família cristã não sofre esse tipo de coisa, né? Como eu queria que isso não fosse uma verdade. Que família cristã, pelos princípios, por tantas coisas, que não vive essa desgraça, não é, de um relacionamento abusivo, seja entre cônjuges, seja de pais para filhos e também de filhos para pais, né? E isso é transgeracional. A gente não pode perder de vista que, às vezes, esse comportamento abusivo, manipulador, tem vindo de várias gerações. Se alguma geração ali não se tratar, isso vai perpetuar. Porque é tudo que você sabe fazer, é tudo que você aprendeu. Você entende? Isso é muito forte. Né? O que o seio familiar, o ambiente familiar ensina é muito forte. Então, por isso que às vezes a gente fala assim, tá, é cristão, mas de quantas gerações, né? Foi convertido há quanto tempo? E as suas gerações, será que estavam adoecidas, né? Ou eram saudáveis? Lógico, o Evangelho liberta de muita coisa e traz muita clareza, muita consciência. A gente deve seguir o exemplo de Cristo para os nossos comportamentos, mas isso é tão confuso quando o religioso é narcisista, é psicopata, e aí, olha, a gente tem que abrir o jogo, porque tem muita gente dentro da igreja. Por quê? E aqui, assim, é muito triste ter que falar isso que eu vou falar, mas a igreja é um território fértil para controle e manipulação. Isso é fato. Né? O que o narcisista quer? Quer ser visto, quer ter poder, quer ter controle, quer ser admirado. E é um território fértil. Porque, de repente, os líderes... Não estou falando só de pastor, estou falando de liderança em geral. Né? Eles conseguem tudo aquilo que eles estão buscando e eles podem ser bastante tóxicos e machucar e ferir muitas pessoas. E, pior, né? Representam, de certa forma, o caráter de Deus. E aí essa distorção... para a gente corrigir em terapia depois, olha... É bem complicado. É bem trabalhoso. É bem complicado e bem trabalhoso, né? Agora, me diga uma coisa, como que um pai identifica um relacionamento abusivo da parte dos seus filhos? Quando os filhos acham que os pais estão ali à mercê deles para suprir todas as necessidades deles. A mesma coisa que a gente veio falando. Então, são filhos que falam. Claramente, já atendi várias situações de pais assim chocados, que o filho fala assim, eu não vou fazer o que você está me pedindo para fazer, você me teve, a escolha foi sua, agora arque com as consequências. Como, assim,
agora você tem que me sustentar, dar tudo que eu quero, eu não vou ajudar em casa, eu sou um hóspede num hotel de luxo aqui em casa, entendeu? E isso é altamente abusivo com os pais, porque família é uma sociedade, os pais entram com recursos financeiros para aqueles que ainda não podem trabalhar e ter o seu recurso financeiro, mas os filhos vão ajudar e cooperar. Esses pais estão cansados, trabalharam o dia inteiro, fizeram várias coisas, eles vão querer chegar em casa e algumas coisas estarem feitas, prontas. É uma cooperativa, é um sistema cooperativo. Então, se esses filhos não querem cooperar, acham que tudo é responsabilidade dos pais e a eles cabe só o ônus, o bônus, o prazer da situação, é um relacionamento abusivo. Eu sei que o nosso tempo corre muito rápido, né? Corre muito rápido. A gente falou aqui, olha, sobre relacionamentos abusivos, né? Entre casais. Falamos aqui sobre relacionamentos abusivos de pais para filhos, de filhos para pais. Falamos sobre alguns transtornos de personalidade. É claro que a gente poderia falar muito mais, certo? Mas eu acho que a gente já teve uma visão, assim, um overview aí bem real da complexidade desse assunto. Então, o propósito da live é despertar um pouquinho, né, na cabeça das pessoas esse perigo, né, que pode estar rondando a sua própria casa, os seus relacionamentos e tudo mais, né? Então, fica um alerta aí para os filhos, fica um alerta aí para os pais, fica um alerta aí para os cônjuges e tudo mais. E até no processo social, porque também esses sintomas podem se desenvolver em relacionamentos que não são afetivos. Sim, para além do âmbito que eu não vou entrar nessa questão agora, porque não é o propósito da nossa live. Mas quantos relacionamentos abusivos a gente vê no nosso contexto social, no nosso contexto profissional, amizades e tudo mais. Mas isso fica para um outro momento aí que a gente pode conversar um pouquinho. Mas eu quero ir para a parte conclusiva dessa nossa conversa aqui. E isso me levantou algumas questões, né? Por exemplo, você mencionou vários processos pequenos, mas eu queria agora pontuá-los assim de forma bem forte, né? Quais são os riscos? Então, eu vou te fazer duas perguntas. Quais são os riscos de nós vivermos em um relacionamento abusivo? Os riscos são seríssimos, mas tão sérios que às vezes custa a nossa vida. Em muitos casos custa a vida. A gente vem falando na igreja sobre o Setembro Amarelo no mundo, não é só na igreja, né? Mas a igreja tem trabalhado isso, que é a prevenção ao suicídio. Mais de 800 mil casos de suicídio por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde no mundo, para 400 mil casos de homicídio. Então, é uma barbaridade que está acontecendo. O pior que pode acontecer é isso. É a pessoa ficar tão doente, tão despersonalizada, tão deprimida, tão adoecida, que ela não vê mais esperança. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe quem é, ela não sabe reagir, ela não tem como. E assim, olha, as mídias até mostram grandes artistas que viveram relacionamentos abusivos. A Whitney Houston sempre ficou muito claro, né, essa situação dela, sempre a mídia trouxe, a própria Amy Winehouse, né? Então, assim, são pessoas que às vezes eles vão acabar indo para o caminho de drogas para anestesiar a dor, ou então eles vão adoecendo, deprimindo, até que chega nessa situação. Se não for isso, vários tipos de doenças físicas, mesmo crônicas, doenças mentais de toda sorte, desde esquizofrenia, depressão, ansiedade e outras coisas, né? Transtorno obsessivo compulsivo e outras aí, não tem como a gente dizer todas aqui, mas assim, adoecimento psicológico grave, adoecimento físico grave e, em última instância, automutilação, suicídio e coisas desse tipo. Então, assim, é gravíssimo, é gravíssimo. Nossa, eu fico desesperado só de ouvir isso daí, né? É muito dolorido. E então, assim, olha, talvez você esteja vivendo, né, essa situação, esteja passando por questões aí psicossomáticas, né, que você de repente está vivendo um
uma doença emocional e até mesmo física, e você dizendo, de onde está vindo tudo isso, né? Olhe para tudo isso que a gente conversou hoje, será que não tem um fundo, né, de algum processo abusivo, né? Qual é o histórico da tua vida, né? Então é importante isso porque é o que eu sempre digo, né? Nós nos casamos, nós nascemos, nós instituímos família para sermos o quê? Felizes, não é isso? Exato. Não para nós destruirmos a vida de outras pessoas. Isso é muito sério, porque quando eu assumo um relacionamento conjugal, eu escolho amar alguém, escolho alguém para compartilhar a minha vida, é para tornar essa pessoa muito feliz, não é para destruir a vida dessa pessoa. Quando eu escolho ter filhos, é para que os filhos sejam criados, desenvolvidos, felizes, sejam sadios fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Agora, eu quando ajo dessa maneira, eu estou fazendo um papel que não é de Deus, é de Satanás mesmo, né? Porque Satanás ele veio destruir, ele veio para colocar fim àquilo que Deus colocou. Que é o ideal de Deus, a família é o ideal de Deus, mas Satanás quer destruir a família, e assim, ó, desde Caim e Abel, ali já havia um problema claro de que ele não aceitava o comportamento do irmão e as bênçãos do irmão, e ele era invejoso, e essas pessoas, elas são extremamente invejosas, né? E levou à morte do irmão. Sim. Fisicamente, às vezes leva emocionalmente e adoece e tal. Mas, por exemplo, a gente romantiza a família, né? Como se fosse o lugar mais saudável do mundo e que a gente tem que honrar e respeitar todas as pessoas ali dentro, a despeito de coisas horríveis que acontecem. Então, assim, a gente precisa ir tomando consciência e despertar, mas espera aí, isso é saudável? E assim, eu gosto até de mencionar, Jesus viveu o relacionamento abusivo dentro da família dele, os irmãos dele eram altamente tóxicos, as passagens bíblicas que falam, eles criticavam Jesus, falavam, por que você faz essas coisas? Tu nos envergonha. Então, assim, era humilhante, era depreciativo, era crítico, era repulsivo, eles repudiavam Jesus. O que é isso, né? Se não um relacionamento familiar abusivo. Então, assim, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Eu estou trazendo Jesus, que é o nosso grande exemplo, né? Inclusive, eles até orientaram, vai lá para Jerusalém, vai pregar lá, né? A intenção né, lá você vai ter o fim que a gente quer que você tenha. Então, assim, isso mostra o quanto isso é sério. Nem sempre porque é irmão, porque tem vínculos de sangue, porque é pai ou mãe, essa pessoa nos quer bem. Sabe, é dolorido, é muito dolorido dizer isso, mas é a verdade, como Caim e Abel. Então, a gente precisa se proteger, a gente precisa se cuidar. Às vezes é possível conviver e manter uma distância segura. Às vezes é contato zero. Às vezes é contato zero. São pessoas tão más, tão cruéis, tão nocivas, que elas não vão descansar enquanto não te destruir. Enquanto não aniquilar o outro. Que triste. Então, você falou assim, às vezes a distância, às vezes contato zero. Uma última pergunta aqui. Como eu posso, então, me proteger e como eu posso, então, colocar limites, né? Então, eu percebi que há uma toxicidade ali, que há um relacionamento abusivo, enfim, eu tenho que tomar as devidas providências. Como eu posso fazer isso? Então, uma das instruções que a gente tem é ser assertivo, né? O que é ser assertivo? É falar sobre o que eu penso e o que eu sinto em relação ao que eu estou vendo e vivendo. Eu me sinto assim quando você faz tal coisa. Eu fico triste, eu me sinto humilhado, eu me sinto rebaixado, eu sinto que sou incapaz, eu sinto que você não me valida, não me respeita nas minhas decisões, opiniões. E assim, ser objetivo. Aquela ação me fez me sentir assim. Então, eu não preciso falar assim, você é um manipulador, uma manipuladora, Não. Quando você faz isso, eu me sinto dessa forma. Então, você vai começar a sinalizar e dizer o que está acontecendo e o que você pensa. Dependendo do grau de narcisismo, a pessoa vai amar que você diga isso para ela. Ela fala, yes, consegui, estou conseguindo. Aí você vai percebendo o grau da situação. Aí você vai usar o tough love, que é limites duros e firmes. Não vou fazer... E aí, gente, olha, é cada coisa, marido obrigando a esposa
a ir para casa de swing, porque se ela não for, ele vai maltratar os filhos, vai acontecer. Olha, é cada coisa que é inacreditável, né? Então é não firme, mesmo que tenha consequência. Às vezes é muito dolorido, porque vai impactar num divórcio, numa separação. Eu não posso aceitar que o outro faça isso comigo, me coloque numa situação dessa, e depois que a pessoa aceita e acha que agora ele vai tratar bem as crianças, ele começa a manipular. Vou contar para os seus filhos que você foi, que você fez. Entendeu? É um jogo. Não caia nisso. Siga firme com os teus propósitos, teus valores. E assim, percebendo isso, vai te preparando, porque você tem que se capacitar para não ser dependente financeiro. E eles vão tentar, em alguns casos, articular para que a dependência financeira seja um fator para mantê-los ali, filhos. Ou os próprios filhos, né? Então, limites nesse sentido. Quando você perceber que eles ainda sentem prazer de que está fazendo você sofrer, quando você fala, aí é uma situação que é muito provável que você vai ter que ir distanciando, porque isso não vai ter cura. Isso vai cada vez se intensificar e ficar pior. Então, as vítimas, elas precisam se tratar, porque elas vão ficar extremamente confusas e despersonalizadas, né? Precisa buscar ajuda profissional, porque é muito, muito difícil lidar com isso sozinho, é muito confuso. Buscar ajuda espiritual, sempre confiar em Deus, que Deus tem como prover, suportar, sustentar, ajudar essas pessoas a saírem disso. E lógico, né, sempre apelar para o outro, vamos buscar ajuda, vamos, né, tratar isso, não está saudável, não está bem e tal. Mas, assim, conhecendo os perfis, dificilmente eles aderem. E se aderem a um processo terapêutico para tratar isso, muitas vezes, eu já passei por isso, é para manipular o psicólogo contra a vítima, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. A hora que você chega no ponto com eles, eles espanam rapidinho. Então, eles até vêm, contam uma história triste, eles são muito vitimistas, né? Então, assim, porque ela, porque ele, não sei o quê, meio que para descredibilizar o outro, mas a máscara cai e a gente percebe. Então, assim, colocar limites, é ser assertivo, é usar o tough love, o amor duro e ser, fiéis aos seus valores, aos seus princípios, não deixar que o outro vá mexendo com isso e te engedrando numa cadeia do mal, porque eles são perversos. É ego estruturado na perversidade. Cuidar disso, fazer terapia, procurar independência, se é dos pais ou dos cônjuges, ou o quê, para você poder seguir tua vida, mesmo que a solução final seja não estar por perto. E você também deve ter entendido, né? Com certeza, porque quando a gente começou essa live, eu disse que o assunto seria um assunto difícil de se falar. Mas necessário. Necessário porque, eu volto a dizer, o plano de Deus é que nós sejamos felizes nos nossos relacionamentos. O ideal de Deus. E que a gente tenha saúde, né? Quando a Bíblia diz que a gente tem que ter saúde, é saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. Já que a gente sabe que grande parte das nossas doenças físicas, elas são originárias nas nossas emoções, então, consequentemente, a gente precisa tratar das nossas emoções, para que elas não adoeçam a ponto de nos levar a sintomas físicos, às vezes, irreversíveis na nossa vida, né? Exatamente. Então, Luciana, eu quero te agradecer profundamente por você abrir os nossos olhos para algumas coisas, por você trazer, assim, tantas referências importantes, e isso eu tenho certeza que vai despertar na mente de muita gente que está aí do outro lado, né, nos assistindo, vai nos despertar aí, vai despertar neles o interesse de conhecer um pouquinho mais, de buscar uma ajuda espiritual, uma ajuda psicológica, terapêutica, e fazer de tudo que puder, porque eu acho que como cristãos, e aqui vem um ponto importante, né, como cristãos, nós temos que fazer tudo o que pudermos para preservar a nossa unidade familiar. Então, eu tenho que ir até os últimos limites, até as últimas consequências. Concordo. E eu tenho certeza que quando o Espírito Santo de Deus ele age e a pessoa se permite, né, ser usada e ser possuída pelo Espírito Santo de Deus, ele mexe as coisas, né? Ellen White diz que
uma nova vida, ela não é um melhoramento de uma vida antiga, é uma transformação por completo, né? Então, eu creio que, pela bênção de Deus, milagres possam acontecer, mesmo que às vezes seja difícil, mas Deus pode e Ele tem poder para isso, né? Para mudar tudo, até mesmo pessoas que estão no mais alto grau dessa crueldade, não é? Desses atos perversos, desses relacionamentos tóxicos, abusivos. Deus pode mudar e Deus pode transformar. Eu acho interessante a gente pensar que Deus pede para a gente cuidar do templo do Espírito Santo. Sim. E o templo do Espírito Santo é o nosso corpo, é a nossa mente. E às vezes a gente leva isso só para a parte física, como alimentação, atividade física, alguma coisa assim, né? Visitar o médico, cuidar. Mas às vezes esse cuidado, ele está muito atrelado à nossa saúde mental e ao que a gente está passando, que você pode ter a melhor alimentação do mundo, fazer atividade física recorrentemente, com assiduidade e adoecer muito por conta de uma situação. Ellen White fala assim, tem questões familiares, tais como um cancro, destruindo a saúde das pessoas da família. Então, assim, a gente precisa prestar atenção que a nossa responsabilidade primeira é com a gente mesmo, com o templo do Espírito Santo. Às vezes a gente está tão modulado a pôr o outro em primeiro lugar que a gente deixa de se enxergar. Então, é um apelo para que as pessoas se cuidem, né? Luciana, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus continue te abençoando, porque o que você faz é um ministério, né? Amém. É um ministério tão importante, tão indispensável, né, na vida de tantas famílias, filhos, casais, que Deus continue te usando para ser uma bênção para essas pessoas, como tenho certeza foi uma bênção para você e para a sua família. Eu quero finalizar então esse momento, assim como começamos, convidando você para uma oração especial. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado por esse momento, por essa conversa tão franca, tão aberta aqui com a Luciana. Obrigado porque ela nos ajudou muito a entender coisas importantíssimas no nosso relacionamento. E eu peço, Senhor, a Tua bênção sobre cada família, sobre cada casal, sobre cada filho. Eu peço a Tua bênção para que o Teu Espírito desperte a cada um deles para compreender a importância desse tema e, sobretudo, Pai, buscarem viver segundo a Tua vontade. Que o Senhor abençoe as famílias que nos assistem, aquelas que assistirão esse conteúdo em algum momento, que essa live, Pai, encontre no coração de muitas pessoas um lugar especial e que, pelo Teu poder, elas possam ser transformadas e vivam assim a plena felicidade que o Senhor espera e oferece a cada uma delas. Amém. É isso que eu te peço, é isso que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique aí então, não esqueça de compartilhar, tá bom? E a gente volta em outro momento aí com mais um conteúdo especial para você. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.